Salve pessoas, mais um vídeo aqui no canal, agora de um unboxing de um toca-discos AT-LP60X da Audio-Técnica. Mais uma das tranqueiras eletrônicas que eu comprei, mas tranqueira com muito respeito, que isso daqui é muito bom. Isso daqui é uma tranqueira de qualidade. Vamos lá, primeira vez que eu estou abrindo, se veio um tijolo, vocês vão ser os primeiros a ver minha frustração e meu desespero. Não é uma boa ideia. Deixa eu pegar aqui. Aqui está um estilete para cortar com todo cuidado. Para não esquecer, deixe seu like e se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Pronto, e aqui está. Deixe-me livrar desse plástico. É uma caixa bem grande, espero conseguir focar isso daqui na câmera, mas já eu vou aproximar. Pronto, aqui está ela. Uma belíssimo toca-discos LP60X, modelo totalmente automático. Vamos tirar aqui esse plástico. Aparentemente eu não recebi uma caixa de tijolos. Aqui está. Deixa eu me focar direitinho na câmera. E vamos abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Primeiro, por que eu comprei um toca-discos? Vocês já vão pensar que eu devo ser um cara muito hipster. Que sou um desses fanboys da era analógica. Mas, mais ou menos, né? Bem, o que acontece é que eu acabei herdando do meu pai uma coleção de discos. E já está lá no meu armário já há um bom tempo essa coleção de discos. E eu queria realmente escutar esses discos. Então pensei, vou comprar um toca-discos e vou comprar um toca-discos bom. Por que que eu escolhi esse daqui, o da Audio-Técnica? Primeiro, ele não é o mais barato. Certamente não é o toca-discos mais barato que vocês vão encontrar no mercado. Porém, ele é o melhor custo-benefício. Vocês podem querer comprar aquelas maletinhas ou aqueles vintages que vendem por aí. Aquilo ali se chama destruidor de disco. Aquilo ali simplesmente a pressão da agulha sobre o disco é muito alta e não tem como regular. Isso é um problema. Não que esse daqui, como por ser o de entrada, ele também não tem uma regulagem de pressão. Só que a pressão pré-regulada dele já é a ideal. Tá ali, ideal perto do limite. Talvez eu faça até um teste aqui para mostrar a vocês isso. Mas esse daqui não vai estragar seu disco. E uma coisa, disco, os LPs, eles são bem caros no Brasil. Então é algo que você quer que dure bastante. Então não compre nenhum toca-discos que não seja de qualidade. E esse daqui é de muita qualidade e vai durar muito tempo. Esse daqui é muito recomendado. E é muito bem feito. Esse modelo aqui, o LP60, essa atualização dele aqui, o X, isso daqui já está no mercado há muito tempo. E os primeiros ainda estão funcionando. Então, realmente, esse daqui é muito bom. Sem contar que ele é totalmente automático. Eu vou mostrar para vocês ele funcionando, provavelmente. Se funcionar, né? Vamos torcer. Vamos ver o que nós temos aqui. O manual. Esse daqui é o adaptador. Que tem alguns discos que tem o orifício central é maior. Esse daqui é um adaptador para ele. Provavelmente esses discos eu só ouvi falar. Esses que tem esse modelo, acho que é mais coisa dos Estados Unidos. Porque aqui eu nunca vi pessoalmente um disco com essa furação diferenciada. Mas qualquer coisa nós temos aqui este adaptador aqui. Esse daqui manual, mais um Quick Starting Guide e aqui provavelmente é a garantia. Vamos lá, vamos remover ele aqui de dentro aqui, e vou me livrar aqui desta caixa. Pronto.
Perfeito. Aqui estamos com ele. Vou remover. Aqui do lado tem os acessórios. Vou remover aqui essa fita azul. E nós temos aqui um cabinho RCA. Por que esse RCA? Ele é um RCA para P2. Esse toca-discos em específico ele só tem a saída P2. Eu vou mostrar com mais cuidado para vocês, mas ele não tem a saída RCA diretamente dele. Isso não é um problema. É até bom que fica mais compacto e passa a sair menos fio atrás dele. Isso aqui é interessante. Mas aqui é um cabo RCA comum. Não é folhado a ouro. Eu tenho aqui uns que eu vou utilizar, que eu já utilizei em outros aparelhos que são folhados a ouro. Vai dar uma qualidade melhor de ar. Vamos lá, tem mais algum acessório aqui? Sim. Daqui provavelmente é a fonte. Aqui está. Uma fonte externa 12 volts. Interessante que ela tem você pode mudar. Aqui veio já com o padrão brasileiro, isso é muito bom. Não veio com nenhum outro tipo de plug. Perfeito, muito boa. Aqui, ó, muito bom. A fonte é AC/DC de 12 volts. A alimentação desse cara é 12 volts. É muito interessante esses aparelhos, principalmente em toca-disco, eles terem essa fonte de alimentação externa. Por quê? Uma fonte de alimentação na eletrônica é o que gera a maior parte dos ruídos, das interferências. Ela sendo externa, isso daqui fica bem, reduz bastante essa interferência. Então, muito interessante essa fonte externa dele. Sem contar que o perfil eletrônico do aparelho fica bem melhor com ele sem a fonte interna. Vou deixar a fonte aqui de lado, daqui a pouco a gente vai ligar. Vou remover aqui os isanores. Muito bem embalado. Ainda há algo aqui segurando ele aqui embaixo, sim. Temos aqui embaixo uma fita. Aqui está o prato. Ele também é um detalhe da qualidade desse aparelho. Eu vou já mostrar esse prato aqui. Pronto. Deixa eu me livrar esse isopor. Vou remover aqui o prato. O feltro da mesa, deixar aqui de lado, vou virar ele aqui para cima. Pronto. Aqui estamos com o aparelho. Primeiro, esse prato aqui. Uma coisa muito importante, um diferencial para esse aparelho também é esse daqui. Esse é um prato em alumínio maciço. Ele é bem pesado. Isso daqui é muito importante para um toca-disco porque ele funciona como uma flywheel. Ou seja, como uma roda, um volante, que vai ter essa inércia melhor, essa inércia para manter a constância do giro do disco. Isso é muito legal. Isso daqui, geralmente nos mais baratos que você encontrar, principalmente aqueles maletinhas, a mesa é de plástico, muito leve. Acaba causando muita trepidação e não tem uma inércia boa. Ou seja, ponto para esse cara aqui. E aqui nesse outra embalagem temos aqui o feltro. Tirar aqui, o feltro está protegido com um papelão. Vou remover aqui o plástico, está protegendo esse feltro. Isso é interessante, não é? Também é interessante esse feltro. Aqui vem esse papelão apenas para ele provavelmente não dobrar, não marcar. E sim, interessante esse feltro. Olha, é um feltro de excelente qualidade, muito bom. É interessante ele ser feltro porque os mais baratos normalmente vem com uma borracha. Essa borracha ela não é tão boa para não arranhar o disco. O feltro é muito melhor para isso, vai proteger o disco. Vamos agora remover o aparelho aqui desse plástico. Aqui está ele. Ele em frente. Ótimo, aqui está o aparelho. Perfeito, belíssimo, belíssimo, um aparelho muito bonito. Vamos ver logo aqui a frente dele. Na frente dele aqui a gente tem 4 botões. Esse botão aqui é para selecionar a velocidade. Ele será de 33 giros ou de 45 giros. Aqui nós temos o botão Start, que vai iniciar o automático, e o botão Stop. E aqui temos o botão para levantar o braço.
Já já a gente vai ver isso daqui que a gente vai utilizar. Isso daqui. Me subir aqui, deixa eu ver se fica bom para vocês verem aqui, com isso daqui levantado. Acho que eu vou mudar um pouco aqui a posição da câmera para vocês verem melhor aqui por dentro do aparelho enquanto eu estiver montando. Só um momento. Pronto, aqui nós temos uma visão melhor do aparelho. Primeiro, uma coisa interessante desse aparelho aqui é esse mecanismo aqui que ele usa. Esse mecanismo aqui não é novidade. Isso daqui é utilizado há muito tempo. Inclusive, como já acho que tem um vídeo anterior que eu fiz o review de uma caixinha Aiva, tá até aqui do meu lado, eu vou até utilizar ela para testar esse aparelho aqui. Apesar dela não ser a qualidade ideal para um aparelho como esse. Mas já já eu vou dar umas dicas de quais aparelhos, quais caixas de som seriam legais para esse cara aqui. Mas os antigos Aivas, que eu tinha em casa lá nos meus tempos, lá pela década de 90, eles usavam esse mesmo mecanismo. Esse aparelho aqui, apesar de ser totalmente automático, ele só tem um motor, que é esse daqui. É um motor também de excelente qualidade, mas só tem esse motor. E o prato giratório é que aciona todos os mecanismos para o braço automático. Ou seja, não precisa de outras partes mecânicas. Uma coisa que eu já posso dizer, que todos esses botões aqui na frente, eles são mecânicos. Não há nenhuma eletrônica aqui na frente. Esse cara aqui foi feito para ser durável. Ele é todo mecânico. O acionamento desses botões são feitos por barras, pequenos arames, que se conectam aos mecanismos daqui do prato giratório. Ou seja, ele é totalmente automático e totalmente mecânico. Isso é muito bom e muito durável. Isso daqui é o que explica por que esse cara aqui é tão durável. Ah, esqueci de mencionar sobre essa alavanquinha aqui, que é o que alterna o modo automático do braço dele, de 12 polegadas para 7 polegadas. Você ainda pode aqui no Brasil achar alguns discos de 7 polegadas, então é interessante esse cara aqui. Ele serve mais ou menos para ele serve mais para o modo automático. No modo manual você pode levantar o braço e colocar aqui. Vou já explicar como funciona esse modo manual dele. Pronto, vamos aqui para a montagem desse cara aqui. Podem ver aqui que nós temos esse espaço aqui. Esse espaço é para você guardar o adaptador aqui no cantinho. Ah, antes que eu esqueça, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Com cuidado aqui, eu vou até girar, não vou encostar ele na mesa para não arranhar. Aqui embaixo temos mais algumas coisas, além dos pezinhos, é claro, para segurar ele. Temos esse cara aqui que são o ajuste de velocidade do motor. Esse aqui é o interessante, que ajusta o retorno, a linha e a velocidade fina do giro dele. Isso é interessante se você tiver um meio de mover, quer dizer, se você tiver um meio de medir a velocidade dele. Existem aplicativos que você consegue colocar alguma marcação no disco para medir a rotação, para saber se a rotação está perfeita. Mas não se preocupe muito com isso, que provavelmente esse cara aqui, ele já vem com isso bem alinhado. Ah, perdão, eu tinha dito que era nesses buracos aqui, não. São esses dois buracos aqui que regulam isso, que é um buraco para regular a velocidade de 45 e um buraco para regular a de 33. Aqui dentro é um pequeno, digamos, uma chavinha. Você vai ter que utilizar aqui uma chavinha daquelas de joalheiro, bem pequenininhas para relógio. Que isso daqui ajusta a velocidade diretamente no componente do motor. Tanto que se eu girar aqui, esses dois buracos vão estar perfeitamente alinhados aqui com o motor. Ou seja, há dois parafusinhos para dois potenciômetros que você usa para ajustar isso daqui. Bom, vamos continuar. Como eu disse, vou colocar isso aqui para guardar esse carinha aqui e vamos agora instalar o prato. Primeiro vou remover isso daqui. Ele tem esse pequeno dispositivo aqui para segurar. Não se preocupe por enquanto, a agulha está protegida aqui. Tome muito cuidado quando você remover a proteção dela, não removam por enquanto. Durante a montagem você deixa aí essa agulha. Bom, a montagem desse prato é bem simples, porque ele já vem com esse cordãozinho, essa alça aqui para ajudar você nisso. Como você faz? Você vai encaixar aqui no centro, vai alinhar essa partezinha, esses cordãozinhos vermelhos aqui com o motor. Então você vai remover essa fita aqui, segurar esses dois caras aqui. Perfeito, vou deixar isso aqui de lado. E com o auxílio desse aqui você vai puxar e vai colocar no motor, com cuidado para não torcer a correia. Pronto. Com isso daqui a correia vai estar encaixada no motor. Uma coisa que tem uma recomendação aqui, deixa eu ver aqui no manual,
que depois de você fazer adicionar esse ajuste aí, ele pede para você girar 10 vezes isso daqui. Mas antes você precisa acionar esse botão aqui, que é o botão para levantar o braço, para que o braço não se mova no modo automático. Levantou o braço, então você vai poder girar isso daqui para verificar se a correia está bem posicionada. Aí você vai girar 10 vezes. Para falar a verdade, eu estou girando para o lado errado, então vou girar para o outro. O lado correto é esse. No sentido horário. Ó, veja que já começou a mover. Você pode manter aqui que ele não vai se mover mais do que isso, porque está com o manual acionado aqui. Pronto, perfeito. Depois de mover, ele girar 10 vezes, você vai notar que se a correia está na posição correta ainda. Está, então quer dizer que ela está bem posicionada. Não precisa mais ajustar ela. Você pode voltar o braço para cá e acionar esse botão para ele novamente descer para o suporte dele. Feito isso, a gente vai aqui e adiciona o feltro. Você só posiciona ele aqui delicadamente e está montado o toca-discos. O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer agora? Vamos ligar ele. Todo esse procedimento de montagem eu fiz sem acionar o toca-discos. Vamos lá. Eu vou usar uma das tomadas aqui da minha bancada. Essa fonte aqui que veio com ele é bivolt, não se preocupem com a voltagem. Vamos aqui para a parte traseira, logo para eu mostrar onde vai ser encaixado isso daqui. Na parte traseira aqui, nós temos isso daqui. Temos um botão que vai selecionar entre fono e line. Como funciona esse botão fono e line? Eu vou explicar para vocês. O fono, quando está no fono, quer dizer que ele não vai passar pelo pré-amplificador interno dele. Então você tem que conectar em uma caixa de som que tem esse pré-amplificador, ou em um que a gente chama de receiver de áudio, que é o que vai pegar o sinal desse toca-discos e vai pré-amplificar para poder colocar na caixa. Ou se você vai usar uma caixa que tem amplificação, tem que ter amplificação, esse daqui ele só tem uma pré-amplificação, não tem uma amplificação boa. Você tem que colocar numa caixa que tem amplificação, ou em um receiver, como eu disse. Mas se for direto para uma caixa, você coloca em line, que aí ele vai usar o pré-amplificador interno dele. E aqui nós temos a saída de áudio, que é a saída analógica dele. E aqui do outro lado nós temos a entrada da fonte de energia de 12 volts. Vou colocar aqui a fonte e vou girar ele aqui para a posição correta. Pronto. Agora, como eu disse, eu estou aqui sem uma caixa de som para fazer os testes. Então vou utilizar essa caixinha Aiva. Uma caixa que eu vou recomendar, que eu estou sem uma aqui agora, é a caixa da Edifier. Eu vou deixar um link na descrição, tanto desse aparelho aqui, onde eu comprei, quanto da caixa, que eu recomendo. Eu no outro review, provavelmente eu já deixei o review dessa caixinha Aiva, eu já deixei também lá o link para ela. É uma caixinha muito boa, mas digamos que esse aparelho aqui, com essa agulha de diamante que ele tem, ele merece uma caixinha de melhor qualidade. Vou conectar aqui e vou conectar na saída auxiliar e vou conectar aqui com o conector na posição line. É importante, porque senão ele não passa pelo pré-amplificador. Perfeito. Vou levantar aqui a tampa. Temos aqui. Deixe-me posicionar melhor aqui as luzes, que está bem forte aqui, está refletindo um pouco. Pronto. Perfeito. Agora vamos testar isso daqui. Vou ligar a caixinha e vou colocar aqui um disco. Pronto. Caixinha ligada. Modo auxiliar. Pronto. Obrigado, caixinha da Aiva. Me avisou muito bem que estava no modo auxiliar. Bem, aqui o manual vai ter as recomendações. Eu vou pegar um disco. Estou de volta. Bem, como eu disse, eu herdei do meu pai uma coleção de discos. Porém, esses discos, como ficaram muito tempo armazenados, eu vou precisar fazer antes uma seleção
de quais estão funcionando bem, quais ainda são tocáveis e quais eu vou ter que realmente guardar apenas de lembrança, porque eles ficaram armazenados de uma maneira incorreta durante muito tempo. Uma coisa importante, armazene sempre discos dentro dos dois plásticos, um plástico para capa e um plástico para o disco. Os plásticos têm que ser de qualidade e sempre, nunca eles deitados, esse é o grande problema. Sempre armazene eles em pé e escorados em algum lugar, é claro. Isso aqui é para evitar a deformação desses discos. Como eu disse, esses os discos que eu herdei do meu pai são muito velhos. Eu vou precisar fazer uma grande seleção deles para saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Mas eu tenho esses dois discos aqui que eu adquiri novos. Novos entre aspas, né? São usados, mas eu adquiri bem depois. Que esse disco Break, do Aphrodite Childs, que é uma banda de rock psicodélica grega. Sim, eu sou um cara meio esquisito. E é claro, o grande Alceu Valença. Que eu vou testar com o Alceu Valença, é claro. Olha só que beleza. Aqui tem dizendo que ele foi comprado nas lojas americanas por uma bagatela de 24 cruzeiros. Nossa, é fantástico. E pertencia a uma tal de Alumnia. Vou aqui remover com o plástico interno o disco. Aqui está ele. E uma coisa importante, jamais, nunca toque no disco sem ser pelas laterais ou pela etiqueta. Não toque na parte onde está a música. Isso é muito importante, não faça isso. Vou posicionar ele aqui. Aqui está, esse é o lado A, como indicado aqui. A primeira música deveria ser Tropicana. Eu vou só clicar aqui no botão Start para ver se o modo automático vai funcionar. Opa! Olha só, já ia esquecendo de uma coisa. Vou dar um stop aqui. Opa, stop, por favor. Ele vai até o final e vai voltar. Aqui está. Por quê? Esqueci de remover aqui a proteção. Essa proteção aqui, você segura o braço e só puxa para frente. Não puxa para os lados, não puxa para baixo. É só para frente. Isso, pronto. Essa daqui é a proteção. Perfeito, agora sim vai funcionar. Uma coisa importante, além de sobre essa proteção, que eu queria falar também sobre esse toca-disco, é que a cápsula dele não é substituível, como nos modelos mais caros. É uma cápsula fixa, você consegue substituir o stylus, que a gente chama de agulha, mas só isso. Mas a cápsula que vem nele é uma cápsula dupla com duplo ímã, é muito boa essa cápsula, você não vai ter problemas com ela. E vai durar bastante porque ela é uma agulha de diamante e é de alta qualidade. A Audio-Técnica ela não só fabrica o aparelho em si, ela também fabrica as agulhas, e as agulhas da Audio-Técnica são muito boas. Isso com certeza você não vai ter problema com essa agulha. Agora sim, vamos para o modo automático dele. É claro, se começar a tocar, eu vou ter que cortar aqui por causa de direitos autorais, né? Eu não quero levar strike. Esse sonzinho de início é fantástico, esse daqui me traz uma nostalgia. Perfeito, perfeito. Infelizmente não vou poder colocar a música aqui. Bem, infelizmente eu não vou poder colocar a música aqui para tocar por causa de direitos autorais. Mas imagine que está tocando muito bem. Esse disco aqui, ele não é novo, ele é usado. E é bem antigo. Por isso temos aquele pequeno chiado característico dos discos antigos. Aqui geralmente está relativo à poeira. Grande parte é por causa de poeira que fica no próprio disco. Então, se você utilizar uma escova, tem da própria marca da Audio-Técnica uma escova de fibra de carbono para fazer essa limpeza. Que ela é uma escova anti-estática. Que sim, a estática também influencia bastante aqui no som do disco. É interessante fazer essa limpeza de estática para remover a estática do disco antes de, sei lá, depois de uns 10 usos do disco você remove a estática. E pelo menos uma vez por ano fazer uma lavagem úmida nele, fazer a limpeza desse disco. Mas isso é outra história para outro vídeo, digamos assim. Porque a limpeza de um disco não faça só jogando água em sabão em cima dele, pelo amor de Deus. Não é barato, existem
equipamentos para fazer essa limpeza, porque primeiro você tem que proteger a etiqueta dele, porque você não pode molhar ela, vai acabar estragando. Você tem que lavar só a parte que é feita de vinil. Então existe aparelho que você coloca para proteger a etiqueta, prende para fazer a lavagem dele e depois limpar com uma esponja de microfibra para fazer a limpeza delicada. E lembre, essa mídia ela é muito delicada. É uma mídia realmente muito delicada e realmente existe limite de quanto você vai escutar ela, mas é muito longo. Dependendo da qualidade, é claro, do aparelho. Como eu disse, se você comprar aquela maletinha, seus discos não vão durar muito, a pressão é muito alta que a agulha vai exercer sobre o disco. Isso vai acabar estragando o disco. Ou seja, você acaba economizando no aparelho, mas vai gastar muito mais com o disco. Por exemplo, esse disco de Açul Valença, ele me saiu barato, ele me saiu R$40. Mas se você for comprar um disco novo, como o que eu estava querendo de Baiana System, um LP duplo de Baiana System, que era o Duas Cidades, nossa, ele está custando quase R$300. Entre 200 e R$300. Que nos leva ao preço desse aparelho aqui. Eu vou deixar o link de onde eu comprei na descrição. Ele me custou por volta de 1.200 e poucos reais. Não é barato. Não é um aparelho barato, realmente. Tive que gastar minhas férias nisso. Mas vale a pena esse aparelho. Por quê? Porque ele não vai estragar seus discos. É um aparelho durável. Aqueles aparelhozinhos vagabundos de maletinha vão acabar estragando seus discos, como eu disse, que é um disco novo, um disco Baiana System desse, nossa, está custando R$300. Aquele aparelho de maletinha você vai achar por 600 ou até mais barato do que isso. São 2 discos e você vai estragar com certeza mais de 2 discos com isso. Esse daqui, por 1.200, você vai escutar indefinidamente seus discos e não vai prejudicar eles. Então a recomendação é, quer começar no mundo do vinil, aí você parte para um desse daqui. Esse daqui é o primeiro, é de entrada, o melhor toca-discos que você vai encontrar. Isso para entrada, como primeiro. O modelo superior a esse daqui, que já tem a regulagem do peso do braço, já tem outras coisas, e você pode trocar a cápsula também. Você pode fazer o upgrade da cápsula. Aí você vai custar mais do que o dobro desse daqui. Você vai chegar a R$3.000, R$3.500 por um aparelho desses. Realmente, a qualidade é outra. Outra coisa também que temos que falar sobre esse aparelho. Você diz, beleza, eu tenho essa caixinha, mas eu quero escutar com fone de ouvido, que eu tenho um fone de ouvido de qualidade, por exemplo. Aqui, deixa-me pegar aqui. Aqui, quando eu estou, normalmente, escutando música, no meu dia a dia, eu utilizo esse fone AKG semi-profissional. Ele tem um range bem alto de sons dele, ele tem uma alta qualidade. Ele é muito bom, não é um fone de ouvido monitor, ele é o de entrada da AKG, mas mesmo sendo de entrada da AKG, ele tem uma alta qualidade sonora. Então, eu quero escutar meus discos utilizando esse fone AKG. Você vai conseguir fazer isso? Não. Por quê? Como eu disse, esse cara aqui só tem um pré-amplificador, você não pode conectar o fone diretamente nele, ele não tem nem um botão de volume para isso. Então você não vai conseguir escutar utilizando um fone de ouvido. O que você pode fazer é utilizar algo como isso daqui. Esse daqui é um pequeno pré-amplificador, um pequeno amplificador para fones de ouvido. Isso é muito utilizado nas bandas, que você vai ter aqui uma entrada que vai sair da mesa e tem 4 saídas de fone de ouvido. Você pode regular o volume de cada uma. Isso daqui é bem barato, daqui é um aparelhinho bem barato. Isso aqui deve ter me custado por volta de R$100. A qualidade dele não é ruim. Não é nada ruim a qualidade desse aparelhinho. Ela é muito boa. Não é uma qualidade profissional, mas para esses casos, se você quiser usar o fone de ouvido, vai servir muito bem. Por quê? Simples. O ganho é baixo. O que é o ganho? O quanto ele amplifica. Se o ganho é baixo, ele vai acabar tendo menos distorção mesmo. Se você for para um amplificador maior, e para colocar numa caixa de som, aí sim você vai precisar de alta qualidade, porque você vai acabar não conseguindo uma fidelidade muito alta nos aparelhos, nos amplificadores mais simples, mais baratinhos. Porque o ganho é alto, então precisa de material de melhor qualidade para ter menos distorção. Então, vocês querer escutar com fone de ouvido, mais uma fonte 12 volts aqui para esse cara e pode conectar diretamente nele. É claro, você vai precisar de um adaptador. Esse fone aqui da AKG,
Como você pode ver, ó, ele vem com esse conector aqui já folheado a ouro, mas ele também vem com adaptador já para o 10mm aqui que tem nesse carinha aqui. Mas para ligar o toca-discos nele, aí sim você vai precisar de um cabo ou um adaptador. Por exemplo, eu tenho aqui esse cabo aqui também, que ele tem uma entrada P2 e uma entrada P10. Então você utilizaria esse cabo para conectar o toca-discos nesse pré-amplificador aqui. Esse daqui é o, não esqueci de falar, esse daqui é o HA400 microamp. É bem simplesinho, mas ele quebra o galho. Você pode simplesmente conectar nele e conectar o seu fone de ouvido no aparelhozinho. Você vai conseguir escutar com fone de ouvido. Claro, existe sim o AT-LP60X. Esqueci a sigla, vou colocar aqui em algum lugar na tela. Mas existe a versão desse cara aqui com fone de ouvido, que ele tem uma saída de fone de ouvido aqui na frente. Aí sim ele tem um knob de volume, que você pode ajustar o volume do fone de ouvido. Ele já acompanha um fone de ouvido de ótima qualidade, que é um fone de ouvido da própria Audio-Técnica, que é também um fone de ouvido semi-profissional. E com certeza a qualidade vai ser melhor do que utilizar esse aparelhinho aqui barato. Então, se vocês querem realmente escutar com um fone de ouvido, eu aconselho vocês passarem para o Audio-Técnica, a versão com o fone de ouvido. Não é barata, porque como ele acompanha o toca-discos e o fone de ouvido, e é um fone de ouvido de alta qualidade, digamos, esse daqui foi por volta de R$ 1.200 a R$ 1.300. O com fone de ouvido vai ser entre R$ 1.600 e R$ 1.800. É o preço de um fone de ouvido bom, mas um amplificador, pré-amplificador de qualidade que vai ter mais eletrônica nisso. Mas se vocês quiserem realmente para escutar com fone de ouvido de qualidade, que eu acho que de vez em quando até eu vou fazer isso, porque como eu disse, eu estou usando a caixinha Aiva aqui por enquanto, eu não sei quando é que eu vou conseguir uma caixa de som da Behringer para colocar nele. E provavelmente não tão cedo, porque digamos, a caixa de som da Behringer é daquelas que tem aquela cobertazinha de tecido, que se eu colocar aqui em casa vai servir de arranhador para os meus gatos. Esse é o fato, não tem jeito. Então eu vou ter que primeiro conseguir um local para colocar que os gatos não alcancem, que é uma coisa muito difícil, quem tem gato sabe disso. Mas por enquanto eu não vou comprar, então vou ficar utilizando essa caixinha ou utilizar o fone de ouvido. Provavelmente eu vou usar esse pré-amplificador de vez em quando eu quiser escutar com fone de ouvido. Outra coisa que eu comprei esse aparelho específico foi por causa desse daqui. Ele funciona com a tampa fechada. E as movimentações automáticas dele vão funcionar também com a tampa fechada. Por quê? Novamente, eu tenho gatos. Imagina esse negócio girando aqui, eu com gatos. Os gatos vão pular em cima desse disco aqui, com certeza. Então, com a tampa fechada, vai dar uma proteção melhor para o disco. E também vai evitar entrar poeira enquanto o disco estiver funcionando. Então, isso é interessante. Algumas caixinhas, como aquelas maletinhas, por exemplo, elas já são mais compactas. Parte do disco fica fora. Você não consegue fechar a tampa enquanto o disco está tocando. Por isso que esse daqui é um aparelho que tem um volume, uma largura maior. Você realmente precisa de um espaço maior para colocar ele. Mas isso compensa por causa disso. Ele fecha a tampa. Que é uma tampa de acrílico de boa qualidade também, devo dizer. Ou seja, isso daqui é um aparelho de qualidade. Bem, vou avançar aqui. Vou subir aqui para acionar o final aqui do disco. É só acionar aqui o botão de... para acionar o manual, esse último botão aqui para levantar o braço. Eu posso clicar aqui, ele já vai descer delicadamente. Por que eu coloquei aqui? Eu quero ver o retorno automático dele funcionando também para mostrar para vocês. Vamos ver se vai. Qualquer coisa eu vou acelerar o vídeo. Sabe o que é interessante, que acontece bastante também, é que eu tô aqui escutando o som saindo da cápsula aqui. Bem baixinho, não sei se vocês vão estar escutando, provavelmente não. Mas dá para escutar esse som sendo emitido aqui da cápsula, porque eu desliguei a caixa de som por causa de direitos autorais. Mas eu consigo escutar. Bem agudozinho ali no final. Bem interessante isso. Mas é isso. Vou acelerar o vídeo aqui para chegar lá na parte que ele vai voltar. Pronto, a música parou, provavelmente agora ele vai entrar na trilha de saída. E quando chegar no final ele já vai acionar o retorno automático do braço. Como eu disse, isso aqui é bem engenhoso. Só existe um motor aqui dentro e todo esse acionamento de retorno, esse retorno gradual aqui do braço,
E a parada é tudo feito apenas com mecânica. Isso daqui é o que eu sou fascinado por mecânica. Principalmente essas mecânicas antigas e duráveis. Então, isso daqui é bem interessante desse aparelho. Isso é o que torna ele durável. Ele realmente tem pouca eletrônica. A eletrônica dele está no receptor e no pré-amplificador dele. Todos esses botões aqui, esses 3 botões de acionamento que ele tem aqui na frente, são botões mecânicos. O único botão eletrônico que tem é esse daqui da velocidade, para você mudar a velocidade. Provavelmente você vai manter ele em 33 velocidade, porque a maioria dos discos tem essa velocidade aqui. Bem, então esse daqui foi o review / unboxing / pequeno tutorial sobre esse aparelho aqui, o Audio-Técnica AT-LP60X. Provavelmente eu vou fazer algumas coisas bem legais com esse aparelho. Talvez eu estava pensando até em tentar desenvolver uma peça para fazer limpeza de disco aqui com impressão 3D. Se eu fizer isso, eu vou trazer aqui no canal sobre isso também. Como eu fiz esse aparelho e como limpar os discos de vinil. Como eu disse, tem muito assunto quando se trata, é um assunto muito extenso quando se trata de discos de vinil. Por que escolher discos de vinil? Bem, no meu caso é nostalgia. Eu gosto do disco vinil por causa da nostalgia, como eu disse, herdei do meu pai uma quantidade de discos. E eu tenho esse disco que eu gostava de escutar na minha infância. Mas quando você diz que a qualidade do som é melhor no disco, porque é um som analógico. Sim, é um som analógico. Mas digamos assim, isso é bem relativo. Porque vai depender da caixa de som que você estiver utilizando, do meio que você estiver utilizando para escutar esse som. Um fone de ouvido de qualidade, você receber essa qualidade maior. Mas esse vídeo, por exemplo, utilizando esse meu fone AKG, a qualidade de um áudio digital é excelente. Eu depois posso até conversar mais sobre isso em algum outro vídeo. Vou deixar até um artigo, talvez eu deixe aqui na descrição algum artigo científico sobre isso. Mas o ouvido humano só vai detectar diferenças no sample rate de 22.000. E o sample rate, a taxa de amostragem de um arquivo digital é 44.000. Ou seja, para um ouvido humano normal, a diferença do áudio analógico para o digital não vai ser perceptível. Mas existem outros fatores que tornam o áudio de um LP diferente. Como algumas limitações que o LP tem, que foram impostas a ele. Porque, como isso é mecânico, se tivesse grande amplitude de frequências aqui, acabaria diminuindo quanto áudio ele poderia guardar. Porque as trilhas teriam uma largura maior para a agulha navegar, e isso diminuiria bastante. Não caberia 5 minutos aqui se usasse a amplitude de onda que, por exemplo, um arquivo digital tem. Essas limitações tornam o áudio diferente, tornam o áudio mais, eu vou dizer que, nostálgico. Mas isso é assunto para um outro vídeo, que é um assunto bem extenso. Vou deixar aqui na descrição um artigo sobre isso, sobre o quanto o ouvido humano consegue detectar e por que é 44.000 amostras por segundo em um arquivo digital. Justamente porque isso é o dobro da amostragem que um ouvido humano consegue suportar. E por isso que no arquivo digital você realmente não vai notar tanta diferença. A qualidade do arquivo digital é muito alta. Hoje em dia, talvez nos primórdios não fosse, porque a amostragem era muito baixa. Mas com a amostragem atual, realmente o ouvido humano não vai notar diferença nenhuma nisso. Então, em questão de qualidade, é uma controvérsia. É uma questão realmente de gosto. Sempre vai ser uma questão de gosto sobre escutar o vinil ou escutar um arquivo digital. Mas, digamos, para mim é uma nostalgia escutar o arquivo digital. Eu tenho esses discos, eu gosto de pegar esses discos. Por exemplo, eu conheci essa banda aqui, Aphrodite Childs, por causa do vinil delas. É uma banda muito boa, eu gosto. E vou escutar bastante esse disco dela. Então, outras questões, as questões do meio que você está escutando, o meio nostálgico e tal. Bem, o vídeo era só isso. Só isso. Devo estar falando há horas aqui sobre esse negócio. Quase 1 hora aqui de vídeo falando sobre isso. Mas era esse o meu unboxing, meu review. Ainda bem que não me veio um tijolo, veio o aparelho novinho. E espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa aí, gostou do conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal. O canal é sobre jogos e desenvolvimento de jogos, mas toda vez que eu comprar alguma coisa, alguma tranqueira ou alguma coisa de muita qualidade como esse aparelho, eu vou acabar trazendo aqui o review para mostrar para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.